Olá, boa noite a todos. Meu nome é Tailane, eu sou fisioterapeuta pela Universidade Cruzeiro do Sul, sou especializada em neuropediatria pelo Instituto Beta e sou mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo. O tema da minha palestra hoje é Movimento e Saúde, a relevância da atividade física na primeira infância. O conteúdo que eu vou abordar hoje são algumas definições importantes, alguns conceitos, né? Vou falar um pouco sobre comportamento sedentário, algumas prevalências, o porquê falar de movimento na primeira infância, definições de atividade física na infância, algumas recomendações. Vou falar também um pouco do risco do analfabetismo físico, né? Os benefícios da atividade física, as barreiras e os facilitadores para o movimento infantil e algumas estratégias da atividade física. Para iniciar, então, falando um pouquinho sobre as definições, o que é, né, o movimento? Então, o movimento, ele é qualquer deslocamento ou mudança da posição do corpo, né, ou de partes do nosso corpo. Por exemplo, os movimentos que a gente faz, né, de flexão, de extensão, né, do cotovelo, do ombro e dentre outras, são movimentos. Quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de qualquer movimento do corpo, né, que são produzidos por contrações, dos nossos músculos, que vai ter o resultado de um gasto energético. Então, tem que ter, dentro dessa movimentação, um gasto de energia. E esse gasto de energia, né, a gente pode ter uma intensidade desde o leve, moderado ou uma intensidade mais vigorosa. Quando a gente fala de exercício físico, é um subconjunto da atividade física, porém ele vem de forma planejada, estruturada e repetitiva. Então, ele tem que ter uma estruturação de como será realizado essa atividade física, né? Não é só o gasto de energético, mas ter uma estruturação. E tem como objetivo melhorar alguma aptidão física, força, flexibilidade ou qualquer outra aptidão física. Outros conceitos importantes é quando a gente fala da inatividade física. A inatividade física é quando não conseguimos atingir os níveis mínimos, né, que são recomendados de atividade física pela Organização Mundial da Saúde. Então, a gente tem estabelecido níveis de atividade física, né, que pela Organização Mundial da Saúde, como recomendações. Quando não alcançamos, então significa que é uma inatividade física. Quando falamos de comportamento sedentário, não é simplesmente a ausência da atividade física, mas sim quando há um conjunto de atividades em posturas muito baixas. O que seriam essas posturas baixas? Sentado, deitado, que não há um gasto energético, que há um baixo gasto energético. Então, quando a gente fala de comportamento sedentário, estamos falando, por exemplo, da atividade de jogar videogame, que muitas vezes é na postura sentada ou até na postura deitada. Então, não há um gasto de energético nessa atividade. Quando falamos de brincadeira, estamos falando de uma atividade lúdica, né, espontânea, prazerosa, que pode, né, ser realizado de forma livre, com ou sem regras, né, mas que envolve muita imaginação e a interação, a socialização das crianças. Estamos falando de brincadeiras, né? Como eu falei sobre o comportamento sedentário, que é justamente atividades, né, em estado de alerta, mas que há um baixo gasto energético e que desempenha predominantemente em posturas sentadas ou deitadas, né, inclui atividades como assistir televisão, uso de dispositivos móveis, como o uso do celular, transporte passivo, então o deslocamento por meio do transporte público, né, ou do carro, permanências prolongadas em posturas sentadas, então a gente está falando de comportamento sedentário. E esse excesso de sedentarismo na primeira infância traz diversas consequências. A gente pode ter um atraso no desenvolvimento motor global. Então, isso envolve um atraso no aperfeiçoamento e no desenvolvimento de habilidades motoras da criança na primeira infância. A gente tem piores indicadores também para a saúde cardiometabólica, envolvendo, por exemplo, glicemia, envolvendo muitas questões sobre sobrepeso e obesidade infantil. E compromete também a questão da qualidade e da duração do sono quando a gente fala do excesso do sedentarismo, né? E a gente tem algumas prevalências a nível mundial que eu trouxe sobre essas questões do comportamento sedentário e da inatividade física. Então, a gente tem
14% apenas das crianças conseguem atender às recomendações da Organização Mundial da Saúde, tanto em relação à atividade física, como ao sono e ao tempo de tela. Então, esse foi um estudo, uma revisão sistemática com meta-análise, que incluiu, acho que uns 40 estudos, se eu não me engano, com 7.000 crianças com a média de idade de 4 anos, considerando que apenas 14 conseguem atender as recomendações da OMS. Outro estudo interessante fala que 51% das crianças, quando em tempo acordado, né, em estado acordado, passam em comportamento sedentário, ou seja, um número muito alto, então quase metade das crianças. E o interessante é que a faixa etária é de 2 a 6 anos, então são crianças aí na primeira infância, são crianças pequenas que passam muito tempo em comportamento sedentário. Outro estudo importante fala sobre atividade, o tempo de atividade sedentária das crianças, né, variando entre 34% e 94%. E o tempo gasto em atividades físicas, né, quando o tempo gasto em atividade física, numa intensidade de leve a moderada, seria apenas de 4 a 33%. E uma atividade de moderada a intensa seria de 2 a 41%. Trouxe também dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala justamente que 80%, 81% da inatividade física, eles vêm aumentando tanto em crianças como em adolescentes. Então, são dados bem significativos, mostrando que a insuficiência de atividade física vem crescendo muito nas nossas crianças e adolescentes. E o tempo de sedentarismo vem cada vez mais aumentando. Então, 25% em crianças de 7 aos 15 anos. Então, conforme a adolescência, vai aumentando ainda mais essa inatividade física. Aqui eu trouxe um pouquinho porque a gente falar do movimento na primeira infância, né? O movimento ativo precoce, ele favorece não só uma maturação, né, de desenvolvimento motor, mas também uma maturação emocional e social. Então, as crianças que são fisicamente ativas, elas tendem a ter uma melhor regulação, tanto emocional como comportamental, e um bem-estar psicológico muito melhor quando a gente fala das nossas crianças, né? E a gente tem a inatividade física muito cedo, então na primeira infância, associada a esse comportamento sedentário de forma persistente, e isso é um problema, é uma problemática que a gente tem aí com as nossas crianças, porque quando a gente fala de comportamento sedentário é justamente pelo excesso hoje de tela, né? Então, períodos muito prolongados que não há uma movimentação do corpo, que não há um brincar, que não há uma atividade física. E isso favorece as questões de ganho de peso, a obesidade infantil e as questões de piora de coordenação motora pelo não aperfeiçoamento, né? Prejudicando o desenvolvimento motor grosso das crianças. E ainda falando um pouco sobre a definição da atividade física na infância, como eu falei, são movimentos do nosso corpo, são movimentos voluntários do corpo que possibilita gasto energético. Quando a gente fala dessa atividade física no adulto, ele pode ocorrer em tempos livres, durante o deslocamento para o trabalho, durante estudos ou durante tarefas. Quando a gente fala em crianças pequenas, como que seria realizado essa atividade física? Então, por meio de jogos, por meio das brincadeiras, por meio dos esportes, de ginásticas, por meio da educação física escolar. A educação física escolar é algo extremamente importante, considerando que as nossas crianças hoje passam um tempo considerável dentro do ambiente escolar. Então, o ambiente escolar pode ser uma das nossas formas, né? Deve ser uma das nossas formas de atividade física. Algumas recomendações sobre a atividade física para as crianças. Há um estudo bem interessante que ele fala muito sobre atividade física, e ele traz algumas recomendações para as crianças em idade pré-escolar, que é a realização de cerca de 120 minutos diários de atividade física,
com 60 minutos focado em atividades estruturadas, com foco em habilidades motoras fundamentais, que seriam habilidades locomotoras fundamentais para a locomoção, como correr, andar, pular, habilidades motoras fundamentais voltadas à estabilidade, como girar, o rolar, e voltada ao alcance. Então, habilidades voltadas ao arremesso, ao pegar, ao puxar, focado muito nessas habilidades motoras como forma de aperfeiçoamento. Então, a atividade física tendo um objetivo. Aqui é um vídeo dos meus sobrinhos brincando no parque. E ainda sobre as recomendações da atividade física para as crianças, eu trouxe um pouco dividido pela faixa etária em como o marco do desenvolvimento motor sofre uma influência da atividade física. Porque a atividade física na vida da criança, ela começa desde a criança muito pequena, então desde o bebê, né? Quando a gente fala no famoso tummy time, que é o bebê de barriguinha para baixo, já é uma atividade física, então ele já está ali sendo exposto ao movimento, ele já está saindo de um plano, né, que é de barriguinha para cima, o plano supino, indo para um plano de barriguinha para baixo, tendo mais ativação, tendo gasto de energia, sendo necessário uma movimentação que antes não era realizada. Então, desde muito pequeno, o bebê, a criança, ela já está fazendo atividade física, né? E isso tem que ir ao longo do desenvolvimento. Então, a gente tem as crianças de 0 a 2 anos, uma forma de marco motor, então, questão de levantar a cabeça, o rolar, o sentar, que pode ser estimulado por meio de brincadeiras ativas, como rolar no chão, a postura de 4 apoios, o alcance de objetos. Desenvolvimento de coordenação motora auxilia muito nesse desenvolvimento de 0 a 2 anos. Quando a gente tem as idades de 2 a 3 anos, começam as habilidades mais aperfeiçoadas. Então, a gente tem o pular, a criança começa inicialmente a subir e descer a escada com auxílio para depois o sozinho. E a influência da atividade física está justamente em trazer para essas crianças, nessa faixa etária, atividades mais lúdicas, um contexto com uso de bolas, com blocos, desenhos, então estimular mais essa motricidade fina e grossa das crianças. De 3 a 4 anos, a criança está ainda mais em constante aperfeiçoamento, então ela começa a pedalar, a lançar a bola, desenvolve mais o equilíbrio. Então, sofre uma influência muito relacionada às brincadeiras ao ar livre. Então, a criança começa ali a querer uma socialização, a descobrir mais a consciência corporal. Quando a gente fala das atividades de 4 a 5 anos, a criança está correndo, né, mais, está saltando mais obstáculos, segurando mais utensílios, objetos. Então, sofre influência justamente de jogos estruturados. Então, brincadeiras com regras estimulam muito a motricidade fina, agilidade e o planejamento motor. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Quando a gente tem de 5 a 6 anos, então a gente tem ainda mais no desenvolvimento dessas habilidades, já passando por todas as outras. Então, a gente tem o salto, muito ali a criança começa nos seus pulos. Isso é muito bom porque possibilita que a criança participe mais de jogos coletivos. Então, entrar o esporte na vida da criança nesse momento, é extremamente importante para o refinamento das habilidades motoras que ela vem se desenvolvendo, que passa de habilidades motoras um pouco mais rudimentares para habilidades motoras mais complexas, né? Sem contar que aquele momento lindo da socialização, aquele momento lindo também que está a atividade física dentro da escola começando a acontecer, tem muito essa socialização com as crianças. Em relação a algumas recomendações da atividade física, também tem em relação ao tempo de atividade física. Como eu falei, desde bebezinho, a criança ela já começa, né, a fazendo tummy time, que já é uma atividade física, e a gente tem ali algumas recomendações que a gente vai falando. Inicia 30 minutos, né, vai subindo para 60. Então, a atividade, o movimento inicialmente no primeiro ano,
Segundo o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, ele fala que no primeiro ano pode ser realizado durante 30 minutos, atividade física, né? E ser distribuído ao longo do dia. Então, não necessariamente nesse primeiro ano ser só aquele tempo, mas ser distribuído ao longo do dia. Então, um pouquinho, depois mais um pouquinho, até fazendo essa soma. No primeiro ao segundo ano, fala que pelo menos 3 horas por dia de atividade física, de qualquer intensidade, então isso pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser intensa, e que também é distribuído ao longo do dia. Quando a gente tem de 3 a 5 anos, é que seja realizado pelo menos 3 horas por dia de atividade física, e um item a mais que vem é que essa atividade física agora seja de uma intensidade de moderada a vigorosa, né, e que também seja acumulada durante o dia. A gente tem uma atividade leve, geralmente a criança ela começa um pouco uma transpiração, né, tá brincando, mas ainda consegue uma fala. Quando a gente tem uma atividade de uma intensidade um pouco mais moderada, essa fala começa a ficar um pouco mais difícil, a gente tem uma transpiração ainda mais excessiva, mas ela consegue um pouco mais a verbalização. Quando a gente tem uma atividade muito intensa, né, uma atividade mais vigorosa, então a criança ela tá ali uma transpiração mais excessiva, né, o suor mais excessivo, geralmente está com as bochechas mais vermelhas e a fala começa a ficar um pouco mais difícil. Então ela está numa atividade física mais intensa, a fala começa a ficar difícil de ser dita, né, e as bochechas mais rosadas. Então a criança está numa atividade física mais intensa. Outra coisa bem interessante de se falar, né, que a Juliana trouxe um pouco, é o risco do analfabetismo físico. É uma crescente que vem acontecendo a nível mundial, né, esse letramento físico ser mais difícil. Então, a gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, ele traz justamente falando um pouco sobre essa tríade da inatividade pediátrica, né? Então, qual que é a tríade da inatividade física pediátrica? A gente tem um transtorno de déficit de exercícios, os baixos níveis de atividade física, como eu trouxe os estudos falando, né, das crianças não conseguirem atingir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, trazem muitos riscos das doenças crônicas para as nossas crianças, né? A gente tem também a dispneia pediátrica, que é quando a gente fala muito sobre os baixos níveis de força e de potência muscular ocasionarem grandes riscos de lesões. Pela inatividade física, pela baixa potência muscular, a gente tem muitos riscos de lesões nas nossas crianças, né? Pela falta de experiência e de vivência. E a gente tem o analfabetismo físico, né, que é essa ausência de confiança, de competência, de motivação, essa baixa autoestima, né, essa dificuldade das habilidades motoras. E essa tríade, né, desse transtorno do déficit de exercício, o analfabetismo físico e a dispneia pediátrica trazem riscos de psicossocial. Então, a gente tem uma baixa socialização, uma baixa autoestima nas crianças, os riscos de lesões musculoesqueléticas justamente por essa falta de vivência, essa falta de experiência, né, essa baixa força muscular e essa baixa potência nas crianças e trazem riscos das doenças crônicas aí estarem em volta. E tudo isso, toda essa inatividade física é um ciclo. O ciclo da inatividade física, ela começa desde a da primeira infância e vai até, né, a vida do idoso. Então, a gente tem na primeira infância, quando a criança, na primeira infância, ela tem uma pouca exploração do movimento, ela tem poucos níveis de atividade física, poucos níveis de brincadeira, poucos níveis de movimentação, na idade escolar, né, que está ali, né, a gente sai da primeira infância, vai para a idade escolar, a gente tem uma menor participação em brincadeiras. Então, aquela criança, ela tá, né, durante a atividade física, por exemplo, na escola, e ela não quer participar. Então, muitas vezes por uma dificuldade na realização do brincar de alguns movimentos, né, pelas habilidades mesmo,
ela não aceitar, não querer participar das brincadeiras da escola. E quando na adolescência a gente tem o sedentarismo digital, né? Esse aumento, né? A gente sabe que o tempo de tela já está aí na primeira infância. Mas quando chega na adolescência, esse meio digital está ainda mais incluído na vida, né, dessa criança que agora é uma adolescente. Sem contar da baixa autoestima. Então, a criança, a adolescência, ela chega com essa menor participação lá na primeira infância com a baixa autoestima. Então, vai ser aquele adolescente que não vai querer fazer um esporte junto com os outros, não vai querer participar das atividades escolares juntos com os seus amigos. E na vida adulta, a gente tem uma menor aptidão física, então relacionado muito às variáveis mesmo de aptidão e os riscos de doenças crônicas, né? E que quando idoso, a gente tem uma perda muito grande da funcionalidade e uma dependência maior. Então, acaba que esse ciclo de primeira infância, ele vai até a vida né, da velhice, chegando como um fator de dependência. Então, é um ciclo que começa e permanece. E a atividade física, ela só tem a trazer benefícios, né? Como quebrar aquele ciclo da inatividade, trazer alguns benefícios importantes. A gente tem como atividade física uma regulação de controle energético, então um equilíbrio, auxilia no controle de peso corporal e redução dos riscos de obesidade infantil, que a gente tem cada vez mais crescente, né, o sobrepeso cada vez mais frequente nas nossas crianças. A gente tem uma regularização do sono, uma melhor qualidade e tempo de sono, que é algo também extremamente importante. Uma criança, ela tem que dormir bem até para, né, render bem durante o dia, ela tem que dormir bem durante a noite. Então, a gente precisa dessa regularização. Começar um sono bom, né? Para que durante o dia a gente tenha um bom desempenho. No desenvolvimento motor também só tende a trazer benefícios da atividade física, estimula a coordenação motora, né? O aprimoramento do repertório das habilidades motoras, né? E isso tanto das habilidades motoras, né? Das nossas crianças. As funções cognitivas também trazem inúmeros benefícios, potencializam muito a atenção, a memória, as funções executivas, o aprendizado. A saúde psicossocial, então, favorece a integração social, o desenvolvimento de competências socioemocionais, de autorregulação, favorece muito a comunicação com seus pares, o relacionamento, o crescimento musculoesquelético, então contribui muito para o desenvolvimento saudável de músculos, ossos e articulações, né? E a capacidade cardiorrespiratória também só tende a trazer benefícios. Então, promovendo adaptações cardiovasculares e respiratórias, né? Aumentando muito a resistência física e reduzindo o risco de doenças crônicas, né? Barreiras e facilitadores do movimento infantil. É bem interessante que eu trouxe essa temática. A gente tem fatores individuais, né, da criança, então preferência do comportamento sedentário da própria criança. A gente tem algumas limitações, né, físicas, como fatores individuais, mas essas limitações físicas, quando a gente fala de fatores individuais da criança, é a, a participação da criança, né, como essas algumas barreiras de limitações físicas, a gente pode pensar que as limitações físicas, elas estão muito relacionadas como uma barreira. Porém, quando a gente fala das nossas crianças com deficiência, elas têm ainda menores indicadores, né, quando a gente fala de atividade física, tem maiores tempos de comportamento sedentário, então depende um pouco, né? Quando a gente fala de fatores ambientais, como barreira, a gente tem uma escassez de espaço adequado para brincar, então muitas vezes a gente não tem mais ambientes seguros, então deixar as nossas crianças no brincar externo é cada vez mais difícil, né? A gente sabe que a segurança está cada vez mais difícil. A gente tem alguns fatores institucionais, então a escola, ela deve ser uma porta de entrada, mas muitas vezes a falta de infraestrutura
para as atividades físicas ocorre, e a gente tem ausências muito de políticas institucionais, né, que promovam maiores níveis de atividade física. Alguns fatores interpessoais, como a família, muitas vezes a questão da barreira é pela falta de tempo da família de fazer a supervisão dessas atividades físicas. As crianças, né, não podem, né, fazer, né, um tipo de atividade sem supervisão, então a gente precisa do engajamento dessas famílias cada vez mais como facilitadores. E muitas vezes por desconhecimento mesmo sobre a importância da atividade física. Como facilitadores, a gente tem alguns fatores individuais das nossas crianças, que é o interesse e a motivação da própria criança em participar, né, da atividade física. As habilidades motoras, quando bem desenvolvidas, a criança quer ainda mais essa participação. A gente tem alguns fatores ambientais também que facilitam, que é a disponibilidade de espaços seguros, né? Quando a gente tem essa disponibilidade, isso facilita muito a participação e que a criança consiga a realização dessa atividade física. E o incentivo da comunidade às atividades ao ar livre. Então, ambientes seguros facilita que o movimento seja realizado. A gente tem alguns fatores também relacionados à escola, então, ter na escola programas estruturados de atividade física, ter na escola a educação física escolar, ter na escola profissionais né, para a realização dessa atividade também são facilitadores. E os fatores interpessoais como facilitadores é a família, então o envolvimento ativo da família faz muita diferença, né? O apoio da família faz diferença como facilitadores para o movimento infantil. Algumas estratégias da atividade física, a gente tem de 0 a 1 ano, eu comentei um pouco no início da aula, então a gente tem algumas estratégias, como de 0 a 1 ano, a realização de brincadeiras, o tummy time, o quatro apoios, as posturas, né, do engatinhar, a criança se colocar na postura em pé. Então, são estratégias ali naquele primeiro ano que a criança está realizando de atividade física. A gente tem do primeiro ao segundo ano estratégias um pouco mais elaboradas e mais complexas, né? Que a criança agora está um pouco mais velha. Então, conseguir equilibrar em um pé só, a criança começa a chutar a bola, começa a dar passos, né? Tentar aquelas mini corridas, é, começa a querer tentar os saltos, os arremessos, também são estratégias que a criança está realizando atividade física, e a gente tem as crianças mais velhas de 3 a 5 anos, como algumas estratégias, né, tanto arremesso de bola, como a educação física escolar é uma estratégia, como eu venho falado, é extremamente importante que as crianças, dentro da escola, também consigam realizar essa atividade física, mas trazer a natação para essas crianças de 3 a 5 anos, a ginástica, a dança, os esportes, né? Que o deslocamento, né, seja realizado de forma mais ativa, então, a pé ou com bicicleta, triciclos, enfim, sempre acompanhados, mas que possa ser realizado de maneira mais ativa. E como conclusão da aula, fica um pouco, né, falando que o movimento na primeira infância é mais do que o brincar, é a base para a saúde, né, o desenvolvimento e o futuro. Investir em atividade física desde cedo é plantar hoje os frutos de uma vida mais ativa e saudável e que possamos garantir às nossas crianças, né, a oportunidade de moverem, crescerem e viverem plenamente. Algumas referências. Obrigada, estou aberta às perguntas.